Estamos, então, concluindo o nosso quarto bimestre. Nós vimos os conteúdos de unidades de medidas e grandezas, relacionado a comprimento, relacionado a tempo, relacionado à área, temperatura, volume, capacidade, peso e massa. Também vimos o conteúdo de estatística, trabalhamos possibilidades e probabilidade, como se faz para calcular, método aditivo e método multiplicativo para as possibilidades. Vimos também que a pesquisa ela é uma grande ferramenta que nós podemos utilizar em vários conceitos. A estatística ela trabalha isso, ela trabalha a pesquisa de dados e informações. Essa pesquisa, para ser divulgada, nós trabalhamos com gráficos e tabelas. Vimos também o conceito de população, que a população nada mais é do que o conjunto de elementos que vai ser pesquisado. Amostra, que quer dizer aquela parte dos elementos que foram realmente, efetivamente, feita a pesquisa. Entendemos também que esses gráficos e tabelas elas estão diretamente ligados ao nosso cotidiano. Corrigimos os exercícios até o 30 na nossa última aula. Hoje, então, estaremos corrigindo do 31 até o exercício 50. E como estamos concluindo, semana que vem iremos iniciar a realização das nossas avaliações. Fique atento ao seu horário e à sua data de prova. Todas foram enviadas para o seu grupo no WhatsApp e aí é só você analisar qual é o seu dia. Qualquer dúvida ou qualquer problema com a sua data ou horário de prova, por favor, entrar em contato antes da sua data para que possamos fazer as modificações caso seja necessário. Nós também estamos concluindo, além da prova, a avaliação das atividades que foram realizadas nesse período. Os alunos que porventura ainda não enviaram as atividades, enviar o mais rápido possível durante essa semana ainda, para que possamos concluir o nosso ano letivo. Bom, vamos iniciar agora a correção dos exercícios, começando do exercício 31. O exercício 31, ele fala: Roberto está com febre. Veja a ilustração do termômetro que marca a temperatura dele. Esse termômetro está marcando 39 graus, 39,3 graus, 39,5 graus ou 40 graus. Lembra que nós estudamos também temperatura, essa grandeza. E nós vimos que ela é apresentada para nós através de escalas. E nós temos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No Brasil, de modo geral, nós utilizamos mais a escala Kelvin, a escala Fahrenheit, aliás. E ela é o que nós temos também, de modo geral, nos nossos termômetros. O termômetro, ele é o instrumento utilizado para medir a temperatura. Nesse caso, eu vou analisar os números que aparecem na temperatura, no nosso termômetro. Esse termômetro, nós chamamos de termômetro de mercúrio. Dentro dele tem um pouquinho de mercúrio e à medida que você verifica a temperatura de alguém, esse termômetro, esse mercúrio, ele vai até o número aproximado da onde a pessoa está com aquela temperatura. Nesse caso, nós vamos analisar qual é a melhor opção que eu tenho. Observe que esse valor, ele está acima do 39, mas ele é menor do que o 40. Então, ele não pode ser nem a letra A, que é 39, nem a letra B, que é 40, porque ele está entre esses dois números. Mas, você vai ver que ele tem, depois do número 39 e 40, ele tem vários risquinhos menores, que está indicando 39,1, 39,2, 39,3 e assim por diante. Tem um risco que ele é mediano, ele é o meio aqui, entre o 39 e entre o 40. Então, ele é o 39,5. Mas o nosso mercúrio, ele está abaixo disso.
Então, também não pode ser a letra C, 39,5, 39,5. Logo, a resposta correta é a letra B, 39,3 graus Celsius é a temperatura do Roberto. E ele está com febre porque a temperatura do corpo humano é em torno de 36 graus e meio, que seria o normal. Nosso próximo exercício é o 32. Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus. 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7 graus. A variação de temperatura nessa cidade foi de... Bom, lembra que nós estudamos temperatura? E nós vimos que quando uma temperatura está abaixo de zero, ela é marcada com valor negativo. Então, você tem o zero e toda temperatura que tem menor do que zero, você vai marcar ela com um sinal negativo. Então, você tem menos 1 grau, menos 2 graus, menos 3, menos 4 e assim por diante. Nesse caso, a temperatura ela iniciou positiva, ela iniciou acima de zero, era 12 graus. Depois de 5 horas, ela baixou e passou a ser menos 7 graus, ou seja, ela está menor do que zero. Vamos marcar o zero e os valores. Inicial, que é 12 positivo, e final, que é menos 7. Então, de 12 graus até chegar a zero, você passou por 12 graus, que foi o 11, o 10, o 9, o 8, até chegar no zero. E do zero até chegar no menos 7 graus, você também passou por 7 graus, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Isso quer dizer que a variação de temperatura é a distância, ou seja, ele é quantas temperaturas baixou de 12 graus positivo até menos 7 negativo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar essas duas temperaturas. 12 mais 7, 20 graus. Quer dizer que a variação de temperatura foi de 20 graus. Caiu 20 graus na temperatura. Se você contar do 12 até o menos 7, você vai contar 20 números. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Concluímos assim o nosso exercício de número 32. Exercício 33. Converta o volume a 1 metro cúbico em milímetro cúbico, B, 5 centímetro cúbico em metro cúbico, D, 78,5 metro cúbico em quilômetro cúbico, D, 12 metro cúbico em centímetro cúbico. Bom, lembra que nós sabemos que as grandezas, elas usam unidades de medidas. E essas unidades de medidas, elas foram padronizadas, de modo geral, para facilitar a relação entre as pessoas, conversar, fazer negócios e entender, para uma questão de compreensão. O que são as unidades de medida? São comparações que você vai fazer. Então, por exemplo, 1 metro equivale a quantos centímetros? E vice-versa. Cada uma das grandezas tem sua unidade fundamental. No caso do volume, nós temos o metro cúbico. Esse metro cúbico, ele tem os múltiplos e seus submúltiplos. Os múltiplos no volume, ele é o quilômetro quadrado, o quilômetro cúbico, aliás, o
hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. E os submúltiplos? Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Bom, você pode converter de uma unidade para outra dentro desse sistema, que é o Sistema Internacional de Medidas que nós já falamos. Aqui, quando você está convertendo no sentido dos múltiplos para os submúltiplos, ou seja, de quilômetro cúbico para milímetro cúbico, você sempre vai multiplicar por 1000. Agora, se você estiver convertendo de milímetro cúbico para quilômetro cúbico, toda vez que você fizer uma conversão do submúltiplo no sentido múltiplo, você divide por 1000. Então, lá na letra A, você precisa converter um metro cúbico em milímetro cúbico. Para sair do metro cúbico e chegar no milímetro cúbico, você precisa passar pelo decímetro cúbico. Ou seja, você converte multiplicando uma vez para o decímetro cúbico, depois você multiplica mais uma vez para o centímetro cúbico e mais uma vez para o milímetro cúbico. Ou seja, você precisa multiplicar esse número 3 vezes por 1000. Da seguinte forma. 1 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. Outra forma bem simples de você entender é que você precisa acrescentar zeros. Bom, o número 1000, ele não é composto de 3 zeros? Você não vai ter que fazer essa multiplicação 3 vezes, então você vai aumentar. Quando você multiplica uma vez, você acrescenta 3 zeros. Quando você multiplica 2 vezes, você acrescenta mais 3 zeros. Quando você multiplica mais uma vez, basta você acrescentar mais 3 zeros. E colocar a unidade de medida, milímetro cúbico. Na letra B, você precisa converter 5 centímetros cúbico em metro cúbico. Para converter de centímetro cúbico para metro cúbico, você precisa passar por uma unidade de medida, que é o decímetro cúbico. E você vai fazer no sentido da divisão. Então, você divide de centímetro cúbico para decímetro cúbico, divide por 1000, e depois você divide mais uma vez por 1000 de decímetro cúbico para metro cúbico. E aí você vai encontrar a resposta. Dividimos o 5 duas vezes por 1000. Bom, nós chegamos à resposta 0,00005. Como eu posso analisar isso também de outra forma? Eu não estou dividindo? Dividir, você não vai diminuir o número? Esse número não vai sempre ir diminuindo? Bom, quantas vezes eu vou acrescentar zeros aqui? Não é 2 vezes dividindo por 1000? Toda vez que você divide por 1000, você não tem 3 zeros? Então, você precisa acrescentar 2 vezes 3 zeros. Um total, então, de 6 zeros. Escreva o primeiro zero, coloca uma vírgula e acrescenta mais 5 zeros. Porque aí você vai ter 6 zeros no total. Já que o dividir 2 vezes por 1000 é 6 zeros. E acrescenta um número, 5 metro cúbico. Chegamos na mesma resposta. Na letra C, nós temos o valor 78,5 metro cúbico, que nós queremos converter para quilômetro cúbico. Para converter de metro cúbico para quilômetro cúbico, eu preciso dividir. E eu preciso dividir 3 vezes. Por quê? Quando você divide uma vez, você vai converter de metro cúbico para decâmetro cúbico. Mais uma vez, você vai converter de decâmetro cúbico para hectômetro cúbico. Divide mais uma vez por 1000 e você vai converter de hectômetro
hectômetro cúbico para quilômetro cúbico. Da seguinte forma: setenta e 78,5 dividido por 1.000, dividido por 1.000 e dividido novamente por 1.000. Ficamos, então, com 0,000000785. Lembre que você precisa acrescentar a unidade que ele pediu, quilômetro cúbico. Na letra D, nós temos que converter 12 metros cúbicos para centímetro cúbico. Nesse sentido, você precisa multiplicar 2 vezes. Por quê? Você multiplica uma vez por metro por 1.000 e você vai ter a resposta em decímetro cúbico. Você multiplica mais uma vez por 1.000 e você converte de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Ou seja, você multiplica 12 vezes 1.000 e depois a resposta multiplica por 1.000 de novo. Lembra que quando nós falamos que multiplica por 1.000, você pode simplesmente acrescentar zeros? Ou seja, quando eu multiplico uma vez por 1.000, ao 12 você acrescenta 3 zeros. Quando eu multiplicar de novo por 1.000, você acrescenta mais 3 zeros. Então, basta acrescentar 6 zeros no total e acrescentar a unidade que nós queremos, centímetro cúbico. E aí encontramos a resposta da nossa conversão. Analise que, quando você está fazendo a conversão de volume, você multiplica e divide por 1.000. Quando é capacidade, lembra, litro, mililitro, aí essa conversão é por 10. Ou divide por 10 ou multiplica por 10. Quando é comprimento, se eu quero converter, por exemplo, de quilômetro para centímetro, então a divisão ou a multiplicação também é por 10. Massa também é por 10. De converter, por exemplo, de grama para miligrama, ou você vai dividindo por 10 ou você vai multiplicando por 10. E área, a multiplicação é por 100 ou divisão por 100. Concluímos o nosso exercício 33, nosso próximo exercício é o 34. Nosso exercício 34, ele diz: veja o bloco retangular abaixo. Qual é o volume desse bloco em centímetro cúbico? Bom, lembra que para calcular o volume, eu falei que temos vários tipos de fórmulas matemáticas, dependendo daquele sólido geométrico que se formou. Então, você vai ter uma fórmula para calcular o volume de um cilindro, de uma pirâmide, de um cubo, de um paralelepípedo, de um cone, de uma esfera e assim por diante. Nós estudamos o cálculo de volume de dois tipos diferentes, dos paralelepípedos e dos cubos. O paralelepípedo é a nossa figura retangular, que ele fala. O que eu falei? Que para calcular o volume, você multiplica as três dimensões, comprimento, largura e altura. Nesse caso, o comprimento vale 9 centímetros, a largura vale 9 centímetros e a altura vale 30 centímetros. Basta você multiplicar esses três valores e você terá o volume. O volume na unidade que essas medidas estão. Como todas estão em centímetros, a resposta vai ser em centímetro cúbico, como o exercício pede. Então, você não precisa fazer nenhuma conversão aqui de uma unidade para outra. Ficaremos, então, que o volume é 9 vezes 9 vezes 30. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 30. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 8, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Somando os valores, repete o 0. 0 mais 3, 0. Repete o 4 e repete o 2. 2.430. Logo, o volume é 2.430 centímetro cúbico. Completamos assim o nosso exercício 34. Nosso próximo exercício é o 35.
Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. O volume da caixa em metro cúbico é. Observe que todas as unidades de medidas estão em metro, então a sua resposta será já em metro cúbico. E ele já falou as dimensões da caixa. Então, eu só preciso multiplicar essas três dimensões, o comprimento, a largura e a altura, e nós teremos o volume da caixa. O volume vai ser 2 vezes 3 vezes 1,5. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 1,5? Bom, 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 1 é 6, mais 3, 9. Aonde a vírgula vai ficar? Ela vai ficar de modo a ficar um número depois dela. Porque lá no 1,5 você tem um 5 depois da vírgula, uma casa decimal. Então, a vírgula vai ficar entre os 9 e o 0. Ficamos com 9,0 ou simplesmente 9. O volume vai ser 9 metros cúbicos. Nosso próximo exercício é o exercício 36. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retangular, conforme a representação abaixo. A capacidade máxima desse reservatório é de... Bom, primeiro você vai entender a questão. Ele pediu a capacidade máxima do reservatório, ou seja, se você enche o reservatório todo, qual vai ser a capacidade dele? Nós estudamos duas unidades de medidas diferentes, capacidade e volume. O que nós vamos calcular é o volume, mas o que ele quer é a capacidade. Lembra que capacidade e volume não é a mesma coisa. E a capacidade é dada, por exemplo, com a unidade fundamental litro, já o volume ele é dado como unidade fundamental metro cúbico. Você vai encontrar a resposta em metro cúbico porque você vai multiplicar as dimensões e as unidades dessas dimensões, comprimento, largura e altura, está em metro. Mas você vai precisar converter de volume para capacidade. Ou seja, nós vamos converter de metro cúbico para litro. O comprimento é 15 metros, a largura 12 metros e a altura 5 metros. Bom, o volume então vai ser a multiplicação de 15 vezes 12 vezes 5. 15 vezes 12, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. E agora somamos. Repete o 0, 3 mais 5, 8, repete o 1. 180 é a multiplicação de 15 por 12. Agora vamos multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 90. 9. 900. Logo, o volume é 900 metros cúbicos. Mas nós não queremos o volume, nós queremos a capacidade. Então, nós vamos converter de metro cúbico para volume. O que nós sabemos? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 2 metros cúbicos equivale a 2.000 litros, 3 metros cúbicos equivale a 3.000 litros e assim por diante. Basta, portanto, multiplicar 900 metros cúbicos por 1.000 e nós teremos a resposta em litro. Se você está multiplicando por 1.000, você vai ver que o 1.000 tem 3 zeros. Então, basta esse número que nós estamos multiplicando, você acrescentar mais 3 zeros. Então, acrescentando 3 zeros ao 900, nós vamos ficar
com 900 mil litros de água. Concluímos assim o nosso exercício de número 36. Nosso próximo exercício é o 37. Paula foi ao mercado comprar 1 litro de desinfetante. Ela encontrou os 2 tipos de embalagem abaixo. O Limpa Tudo, que vem com 250 ml, e o Limpa Bem, que vem com 200 ml. Se Paula escolhesse o desinfetante Limpa Tudo, o que tem 250 ml, ela teria que comprar quantas embalagens para ter esse 1 litro que ela precisa? Uma embalagem, 2 embalagens, 4 embalagens ou 5 embalagens? O que eu sei é que 1 litro ele corresponde a 1000 ml. Então, se lá nós temos as embalagens marcando em ml, qual vai ser o total de embalagem necessária para ter 1000 ml? Porque se eu tiver 1000 ml, eu tenho 1 litro. Bom, uma embalagem só tem 250 ml, então eu não posso comprar uma. 2 embalagens, nós temos 250 mais 250, nós vamos ter 500 ml, ainda não é 1000. 3 embalagens, nós temos 500 mais 250, 750 ml. 4 embalagens, nós temos 1000 ml. Logo, você vai precisar de 4 embalagens daquela, cada uma com 250, para que a soma seja 1000 ml, porque 1000 ml é igual a 1 litro. Resposta correta da questão 37, letra C. Vamos agora para a questão 38. O exercício 38, ele diz: o filho de Márcia toma 6 mamadeiras de 300 ml de leite por dia. Qual é a quantidade mínima de caixas de 1 litro de leite Márcia deveria comprar? Você sempre vai começar analisando que nós estamos aqui com 2 unidades de medidas diferentes. As caixas de leite, elas são vendidas em litro. Já as mamadeiras, nós estamos vendo que a medida delas é em ml. Então, você precisa ter uma conversão com a mesma unidade de medida para poder fazer a comparação. Primeiro, nós vamos entender que qual é o total de leite que essa criança toma em um dia. São 6 mamadeiras de 300 ml. Então, eu vou multiplicar 3 por 6, porque aí eu vou saber quantos ml de leite ele toma por dia. 300 vezes 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 3 é 18. Ou seja, em um dia, essa criança bebe 1.800 ml de leite. Mas eu sei que as caixas são vendidas em litros. Então, nós vamos converter essa quantidade total de leite, que está em ml, para litro. O que nós já sabemos através do exercício 37? Que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, se eu quero saber quantos litros 1.800 ml equivale, basta dividir por 1000. 1.800 dividido por 1000, primeiro você pode cancelar os 2 zeros. E aí ficaremos com 18 dividido por 10, que é 1, porque 1 vezes 10 é 10. 18 menos 10 sobra 8. 8 não divide por 10, porque é menor. Você acrescenta uma vírgula e acrescenta um zero. Fica então com 80 dividido por 10, que é 8, porque 8 vezes 10, 80. 80 menos 80, 0. Ou seja, o filho da Márcia, ele bebe 1,8 litros de leite por dia. Ela precisa, então, comprar 2 litros de leite. Por quê? Porque as caixas só vêm de litro em litro. Então, uma caixa vem 1 litro, outra caixa vem 2 litros, ela precisa comprar 2 caixas de leite. Concluímos assim o nosso exercício 38.
Nosso próximo exercício é o 39. João Pedro montou uma barraca de suco para fazer uma festa na escola. Ele vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo-se que ele havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Bom, o que eu vou analisar aqui primeiro? Que eu tenho novamente duas unidades de medidas diferentes, ml e litro. Como nós temos unidades diferentes, você vai precisar converter para uma unidade única. Mas primeiro, vamos saber quanto ele vendeu de leite. Aliás, quanto ele vendeu de suco durante a festa. Ele vendeu 50 copos, cada copo tinha 200 ml. Então, eu vou multiplicar 200 por 50 e eu vou saber quantos ml ele vendeu no total. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 2 é 0. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 2 é 10. Somamos agora, repete o 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0, 0, repete o 0, repete o 1. Deu um total de 10.000 ml vendido. Bom, só que a nossa resposta é que ele fez 12 litros. Então, ml e litros são unidades diferentes. Você pode converter os 12 litros para ml ou os 10.000 ml para litro. Convertendo os 10.000 ml para litro, o que nós sabemos? Que 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se eu dividir 1.000 ml por 1.000, 10.000 ml por 1.000, nós vamos encontrar o valor dele em litro. 10.000 dividido por 1.000, você cancela 3 zeros do 10.000 e 3 zeros do 1.000. Vai ficar com 10 dividido por 1, que é 10. Ou seja, ele vendeu 10 litros. Se ele fez 12 litros de suco e ele vendeu 10 litros de suco, ainda sobrou 2 litros de suco que não foram vendidos. Resposta da questão 39, 2 litros. Concluímos o nosso exercício 39. No nosso próximo vídeo, nós estaremos concluindo as nossas outras atividades da lista de exercício de revisão do quarto bimestre.